Então, bom dia, né? Hoje é 10 de junho, estamos aqui quase no final, Uma Nova Mulher. Esse livro não tem a ver com a série, tá, gente? Mas é o que tá para sair a terceira temporada, né? Agora em junho. Então, a gente vai estar quase finalizando o livro quando sair. E ele não, ele foi lançado antes da série, na verdade. Ele é um livro, quer ver? Essa edição aqui é de 2023, que acho que é a primeira edição do livro. E então, às vezes, as pessoas confundem, mas é um livro que trabalha muito a conexão da mãe e filha. Então, nós já estamos lendo ele há alguns meses, né? E hoje a gente vai iniciar o capítulo 12, que fala da bênção da mãe, a bênção da mãe é a vida da filha. Então, a partir de agora, a gente vai entrar numa etapa do livro aqui, que a gente já trabalhou esses lugares, né, das dificuldades com a mãe, é, da mãe boazinha, da mãe difícil, né, o acesso que a mãe precisa dar para o pai. E a gente vai entrar agora nesse lugar, assim, de como começar a tomar essa mãe, né, para fortalecer esse feminino dentro de nós. Bom dia, Eli, seja bem-vinda. Então, a ideia, ele vai até o capítulo 15. Então, 12, 13, 14, 15. Vamos ver se a gente vai conseguir encerrar ele mais quatro encontros. Que o próximo livro, eu quero trabalhar um livro de relacionamento de casal, né? O primeiro livro que nós trabalhamos foi Onde Estão Minhas Moedas, que foi sobre tomar pai e mãe, né? E depois a gente veio para a relação de mães e filhas, né? Como o meu público maior ele é feminino, eu escolhi esse livro para a gente trazer muito esse lugar nosso, trabalhar muito esse feminino nosso, que não tem outro caminho, gente, sem tomar a mãe. Não tem cura de feminino, que a gente escuta muito falar hoje, sem a gente trabalhar a nossa relação com a mãe. Então, quem ainda sente dificuldade nisso, quem ainda percebe os bloqueios nisso, tem consciência já que, assim, que não tem um caminho sem ser renunciar às dores da mãe, sem ser deixar a mãe com o próprio destino, mas ainda não consegue fazer isso na prática, né? Que muitas vezes a gente compreende o que a gente precisa fazer, mas nem sempre a gente consegue colocar em ação, porque é um movimento que exige o sentir, que exige descer de toda a nossa mente de conhecimento para tocar algo profundo em nós mesmos, na nossa alma, sabe? Então, se dedica a trabalhar nesse lugar, seja numa terapia, seja em várias questões aí que você possa olhar dentro da sua vida. Bom dia, Carlane, seja bem-vinda. E então, assim, para quem é daqui de Indaiatuba, a gente tem os trabalhos presenciais aqui, as vivências que ajudam muito. Temos esse trabalho online com o livro, né? Quem precisar também de algum processo terapêutico, eu facilito também. E hoje, para quem é daqui de Indaiatuba, eu vai ter, em homenagem a um mês do Dia dos Namorados, a gente vai ter o grupo, né? O grupo de constelação que vai falar sobre relacionamento de casal. Então, o tema é como o amor pode dar certo, né? Como a gente se abrir para esse amor. E a premissa básica para a gente conseguir se abrir para o outro é primeiro trabalhar a si, né? É primeiro olhar para a origem. E a nossa relação com a mãe, ela é fundamental para que isso aconteça, tá? Então, quem for daqui, quiser ainda tem algumas vagas ainda, vem participar. A gente vai fazer uma constelação e vamos trabalhar exercício sistêmico. Esse mês vai ser dedicado às relações afetivas, tanto com os movimentos de renascimento, quanto com o movimento de constelação. Porque cada vez que a gente participa, cada vez, assim, numa simples leitura, gente, cada vez que vocês estão aqui presentes, se dedicando, olhando para isso, quantas chavinhas não viram, entende? Então, assim, não tem um caminho miojo, um caminho rápido.
O que tem é um processo. E a gente precisa, dentro da nossa rotina, do nosso dia a dia, a gente precisa preservar esse lugar para os nossos processos. Só quem pode dar abertura para isso somos nós mesmos. A mulher, ela é muito mais complexa que o homem nisso. Só que a gente ajustou a nossa vida, a nossa biologia para o sistema, de vida masculino. E a gente está pagando um preço muito, muito alto por isso. Se a gente não retornar para aprender a tirar um tempo para nós, para elaborar os nossos sentimentos, para ter esse tempo de autocuidado, e quando eu falo autocuidado, não é um autocuidado externo só, não, não é uma skincare, não é uma massagem externa, isso é bom também, ajuda a nossa estima, mas é um autocuidado interno mesmo, de olhar, de parar, de se permitir sentir, de se observar dentro das reações na vida, dentro dos sentimentos que são despertados, aprender a nomear os próprios sentimentos. Às vezes a gente passa situações que a gente não consegue nem dar um nome porque a gente está sentindo. Então, assim, isso como que a gente vai lidar com aquilo que a gente não consegue nem trazer um nome para aquilo, sabe? Então, esse processo da gente aprender a nomear as nossas questões, da gente aprender a olhar para esse mundo interno nosso é fundamental. E daí tem inúmeros caminhos para isso, né? Então, de repente, uma yoga, uma meditação, um um momento de oração que você tira ali do seu dia para fazer se conectar com Deus dentro da sua crença, da sua religião, um momento de leitura, onde você deixa aquilo vir, aquilo emergir, aquilo agir, sabe? Ontem a gente teve o segundo encontro online do GDS, que é o nosso grupo de desenvolvimento sistêmico, e a gente está entrando nas ordens do amor. E foi exatamente sobre isso que eu falei, né? Então, assim, tem várias formas da gente ir internalizando os processos, né? A leitura é algo assim que vem e nos toca, de repente, a gente vê uma frase, a gente sente algo ali e aquilo mexe com a gente. Então, é importante daí a gente, tipo, colocar atenção naquilo que impacta, que conversou com a nossa alma, né? É, de repente, uma arte também é uma forma, assistir um vídeo, enfim, tem inúmeras formas da gente se conectando, mas a gente precisa separar um tempo para isso, mas um tempo de qualidade, onde a gente se entrega, tá? Então, eu vou dedicar aqui agora 1 hora e meia do meu tempo com a maior presença possível para trazer essa leitura e as inspirações, os insights, as intuições dentro da minha vivência, dentro do meu processo de vida e dentro também do que eu me dedico a aprender e estudar, para que a gente converse através da nossa alma e do nosso coração, né? E não só da nossa mente, porque a nossa mente está cheia. A gente precisa descer um pouco para o coração, para o corpo e começar a sentir mais, a perceber mais isso tudo, tá? Então, a bênção da mãe é a vida da filha. Bem-vinda, Regi! Saudade de Oi, você. A mãe abençoa a vinda da filha na vida. Porém, o ir da filha para a vida é uma escolha pessoal de sentir essa bênção e fazer o movimento por si só. Eu, eu pintei essa frase aqui, né? Porque muitas vezes a gente acha que a bênção depende da mãe, mas na verdade ela é uma autorização nossa. Eu tomo essa bênção, a partir do momento que eu tomo a minha própria vida. Então, automaticamente eu recebo essa bênção em mim. Então, não é algo que depende de ser feito por alguém externo, não é algo que depende da mãe estar viva para fazer. É claro, gente, que todos os movimentos que a gente consegue fazer externo, quando a gente vai trabalhando todo esse mundo interno nosso, com a nossa mãe, com o nosso pai, tem força. É claro que tem. Porém, o movimento maior é dentro de nós, são as autorizações e as permissões que a gente consegue se fazer dentro.
Então, o ir da filha para a vida é uma escolha pessoal de sentir essa bênção e fazer o movimento por si só. Ao longo dos seus trabalhos, Bert Hellinger afirmou que viver sem mãe presente no coração significa o mesmo que viver sem vida, sem amor, sem sucesso, sem realização, sem feminino, sem fertilidade, sem dinheiro, sem relação afetiva, sem maternidade, sem abundância, sem servir a vida, etc. Em consequência, quem evita a própria mãe evita a vida. E ter uma relação saudável com a mãe garante que a vida tenha uma relação, garante que a filha tenha uma relação saudável com a vida. Muitas vezes a filha carrega a dor de não sentir a mãe viva dentro dela. Porém, quando se sacrifica para sentir a bênção da mãe, deseja a qualquer preço ser amada e reconhecida por ela. Então, quantas de nós, né, para sentir esse amor, é, a forma como a gente encontrou foi o quê? Foi servindo, foi sendo boazinha, foi mostrando serviço, foi fazendo as coisas para ser vista, para ser amada, né? Muitas de nós vêm desse lugar. E esse sacrifício, né, para sentir essa bênção, nada mais é o que? Para a gente sentir esse amor. Todos nós queremos ser amados. Isso é um processo que, por mais que a gente possa vir a negar, entende? A negação é um mecanismo de defesa, porque no nosso íntimo da nossa alma, a gente deseja se reconectar com essa, essa união, esse um só que eu e a minha mãe éramos, né? Esse lugar que eu vivi ali. E que eu saí de um outro lugar, de uma consciência espiritual, para me materializar ali no corpo, começar a me materializar no corpo da minha mãe. Então, essa relação é muito profunda na forma como a gente vem para a vida. O corpo da nossa mãe, ele é um portal de transição, para que a gente simplesmente não saísse de uma energia, de uma consciência energética e, puf, caísse aqui grande, humano. A gente é muito amoroso todo esse processo com o qual a gente se desenvolve. E muitas vezes, ontem a gente até estava conversando sobre isso no GDS, né? Muitas vezes o nosso pai e a nossa mãe são os nossos grandes desafios aqui nessa existência, né? Bert não entrava muito nessa questão de outras vidas e tudo mais. Ele olhava muito só para a força sistêmica e para o mistério da vida. Ele sempre falava sobre isso como um mistério. E mistérios a gente não fica questionando, a gente aceita, né? Mas ele falava, nós temos os pais certos, né? Ninguém nasce numa família por acaso, ninguém tem esse pai e essa mãe por acaso. E, e aqui, falando especificamente de mãe, né? Quanto a minha mãe é importante no meu autodesenvolvimento, quanto eu preciso dela, quanto eu preciso dela para desenvolver esse meu feminino. Então, ali tem muita resposta do meu autodesenvolvimento. Só que muitas vezes é dolorido olhar, muitas vezes a minha falta de concordância com o outro, né, com o jeito que o outro é, com o jeito que o outro faz, me afasta de tomar as tarefas maiores, né, que eu como alma vim desenvolver aqui nessa existência. Então, onde tem uma dificuldade, onde tem uma resistência, existe uma tarefa que a minha alma precisa cumprir. Então, quando a gente começa a mudar, ampliar o nosso olhar, sair de um lugar de vítima, de por que que eu nasci nessa mãe, por que que a minha vida foi assim, por que que o destino dela foi assim, ou o meu destino foi assim, eu começo a entrar em contato com a minha tarefa. E quanto mais a gente entra em contato com essa tarefa e se coloca a serviço dela, né, que é se colocar a serviço da vida, mais a minha vida tem sentido. Porque senão é esse buraco que muitas pessoas sentem. Por quê? Porque daí eu não consigo tomar minha própria origem, da barriga que eu saí, né? É,
A Organização Mundial da Saúde, eu já trouxe isso para vocês, ela fala, nenhuma criança nasce se não tiver permissão de uma mãe. Porque em qualquer momento ali da gestação, se a mãe não quisesse, ela interrompe o fluxo de nutrição para a criança. Não só no movimento de aborto provocado, mas também de amor mesmo. Uma mãe que rejeitar extremamente uma criança e não amar ela em algum momento que seja, ela, ela vai drenar essa nutrição para a criança. E dificilmente essa criança vai viver. Então, se você está aqui hoje, é porque em algum momento você foi amado. Em algum momento, por pior que tenha sido, a sua mãe desejou que você nascesse. Por mais que ela possa ter te dado na sequência. Mas ela desejou que a sua vida acontecesse. E recentemente eu tive a oportunidade de representar uma mãe que deu um filho numa constelação. Eu nunca tinha representado uma mãe com toda a característica, né, segundo a fala do filho, de ser narcisista, de todas aquelas falas dos filhos com dores, né? Narcisista, tóxica, tudo isso era a fala desse filho no início da constelação. E a mãe, apesar de tudo isso, estava ali disponível para esse filho, mas ele não conseguia tomar ela do jeito que ela é, com as dores dela, né? Que vinham da própria mãe. E, e quanto mais resistência e mais ele ofendia e mais ele negava, mais essa mãe se retraía para ele, menos disponível ela se tornava. E foi muito, muito bonito que o movimento para acontecer, né? Eu estava no campo como representante, e o constelador virou e falou para ele: o que você quer mudar para sua vida, na sua vida não tem outro caminho. Se você não olhar para sua mãe, se você não for até ela, você vai continuar patinando. E a gente sente isso muito no campo, essa resistência que a pessoa tem de ir até, mas ela quer mudar a vida dela. E daí ela tem consciência, ela começa a ficar naquele impasse do que ela quer, mas do que ela não está ali disponível para fazer. E essa mãe adotiva que criou esse menino, né? Ela estava assistindo a constelação. E o constelador trouxe ela e falou: permita que o seu filho, que você tanto ama, vá até a mãe dele. Permita que ele tome a mãe dele. E ali também se mostrou uma resistência e um medo que essa mãe adotiva tinha de perder ele para a mãe dele. Por mais que ela falasse que não, existia esse medo ali. E quando ela vê o sofrimento desse filho que ela tanto ama e ela autoriza esse filho a olhar para essa mãe, esse filho consegue ver. E quando ele consegue ver e realmente assim abrir o coração, no final o que vem, gente, é um amor, é uma busca de uma vida toda por essa mãe. Então, assim, eu tive um aprendizado tão grande representando essa mãe, por quê? Porque essa mãe queria tanto que esse filho chegasse, e quando ele chegou, ela abençoou ele e devolveu para a mãe adotiva. Porque o sentimento dela é que ela não tinha muito para fazer por ele estava melhor onde ele estava. E ela escolheu isso porque é isso que ela sentiu no coração dela, que ela não tinha para oferecer. Foi tão profundo assim, viver isso, sabe? Porque nunca a gente representa um papel numa constelação, por isso que eu falo, participem. Sempre que tiverem oportunidade, participem. Porque a gente nunca representa um papel sem aquilo mexer em algum lugar na nossa alma. Eu não tive uma mãe que me deu, mas assim, eu tive também rejeições com a minha mãe. E ali, assim, naquele lugar de uma mãe, sabe? Eu percebi como às vezes é difícil. A mãe nem sempre tem para dar, nem sempre tem o que o filho quer, porque ela é humana. O Bert falava muito sobre isso, que ele acolhia as mães no coração, porque
é esperado tanto delas, é... Tá bom, Ana, fica à vontade. É esperado tanto delas, é desejado tanto delas, né? E elas, o quanto elas são seres humanos, têm suas limitações, né? Então, assim, para mim, como consteladora, como filha e como mãe, né, o quanto eu pude aprender estando ali, o quanto me abriu um campo maior ainda de humanidade para olhar para as mães, principalmente, sabe? Então, é isso, olhem para a humanidade da mãe de vocês, né? E quem é mãe, se quando você olhar para a humanidade da sua mãe, você se autoriza também a ser humana, também muitas vezes a não dar conta de entregar tudo que é esperado da gente, né? É, Daí ela fala aqui, o exemplo da vivência mãe e filha a seguir exemplifica essa afirmativa. Então ela traz um relato aqui. Um dia a mãe disse à filha: Filha, eu quero te pedir perdão, pois quando soube que estava grávida, não desejei essa gestação. Eu já tinha dois filhos e me sentia cansada para ter mais um. Nesse dia, ela estava doente, acamada e parecia frágil em seus sentimentos, mas trouxe-lhe essa confissão antes de morrer. Uma vida, uma mãe carregando essa culpa. A filha não perguntou à mãe o que fez com isso, se tentou abortar ou se sofreu na gestação. Não abriu espaço no coração para essa realidade existir entre elas. Ao contrário, sentiu-se forte, amada e muito cuidada pela mãe. Era uma ânsia de permanecer e apenas disse: Fique tranquila, mãe. Eu estou aqui e isso é o que importa. Naquele dia, a filha não queria falar de rejeição, da rejeição que, sem perceber, guardou a vida toda no coração e que refletiu em traumas, perdas, separações difíceis e fracassos que vivenciou na vida. Essa dor não era consciente para a filha, mas como ela sabia que tudo que se exclui um dia chega, percebeu que vários sentimentos de rejeição a acompanharam por sua história. Às vezes ela recebia a rejeição, às vezes ela rejeitava. Os anos se passaram e muitos acontecimentos difíceis e desafios a acompanharam, e ela vivenciou relações que a exigiram muito, pois se fosse ela mesma com os seus limites, sentia que seria rejeitada. Vivenciou projetos pessoais e profissionais em que precisou ser muito forte e perfeccionista, pois se ela mostrasse falta de interesse, falta de conhecimento ou competência, sentia que seria rejeitada. Vivenciou realizações de sonhos que a esgotaram muito para consegui-los, pois se desistisse deles, sentia que seria rejeitada. Hoje, com essa dor no coração de uma maneira mais leve, a filha desistiu de ser a mais forte, a mais competente e a mais insistente das mulheres, apenas para permanecer viva. Logo a filha exclamou: Querida mãe, toma o seu amor real, desde o começo da vida, sem tanto esforço para fazer parte. Toma o simples que vem de você. Hoje reconheço que o maior esforço entre nós duas foi seu, e o deixo com você e o honro por isso. Obrigada. O quanto quando a gente entra em contato com a realidade, né, e toma ela, isso traz força para a vida. Porque senão a gente vai ficar buscando a expectativa do que a gente desejou, tudo aquilo que a gente buscou ali a vida toda, a gente vai buscar em todas as situações da nossa vida. E a gente vai receber, né, exatamente aquele sentimento inicial, que às vezes a gente teve lá no início da gestação. Então é importante a gente trabalhar isso, é muito importante. Só que chega um momento em que a gente trabalhou, a gente, ai, obrigada, Silvana, pela indicação, série Doce Mistério. A gente trabalhou as feridas, a gente trabalhou a rejeição, a gente sabe disso, a gente sentiu isso. Chega um momento que a gente precisa renunciar. O Bert fala muito sobre a renúncia. A renúncia é algo que nos traz para a nossa vida.
a renúncia do que a gente sonhou, a renúncia das expectativas, a renúncia do que a gente desejou. Tudo isso é extremamente importante para nos trazer para o quê? Para a vida, para o hoje, para o que é real. E ela fala isso sobre essa renúncia aqui. Hoje, com essa dor no coração, de uma maneira mais leve, a filha desistiu de ser a mais forte, a mais competente e a mais insistente das mulheres, apenas para permanecer viva. Apenas para o quê? Eu estou aqui. Nota-se que a bênção da mãe chega para a filha pelo simples fato dela se manter viva e concordar com a vida. Exatamente. Essa renúncia. Essa renúncia da expectativa do que a gente gostaria que fosse diferente, ou daquilo que a gente sentiu, ela nos mantém viva. E ela nos leva para um movimento de concordância com a vida. A vida teve esse preço. Cada uma de nós tem um preço. E é muito importante vocês olharem qual o preço da sua vida. Para algumas pessoas, o preço da vida foi o quê? Foi ser o amor de uma traição, foi ser uma filha bastarda, por exemplo. Para outras pessoas, o preço da vida foi, de repente, ter sido abandonada pela própria mãe para receber uma mãe adotiva. Para outras pessoas, o preço foram gerações e gerações de mulheres que não sentiram o afeto e o amor. E agora eu estou tendo a oportunidade de olhar para isso. Então, quantos amores interrompidos nas gerações anteriores? Para outras pessoas, o preço da vida foi perder uma mãe cedo. Atrás do preço que custou a vida de cada uma que está aqui escutando isso hoje, que está se abrindo para isso, tem uma história. E essa história é justamente o ponto que nos fortalece. E eu posso escolher olhar para essa história como sendo uma vítima, uma coitada, ou eu posso escolher olhar para essa história e tomar toda a força, tamanha a dificuldade que ela foi. E quando eu falo isso, eu não estou falando só da minha história com meu pai, com a minha mãe, eu estou falando da minha história transgeracional, de todo o meu clã, de todo o meu sistema. Porque os pais e a mãe é o primeiro ponto, é a linha de chegada ali, mas existe toda uma geração atrás que me influencia, queira você ou não, tá nas nossas células. Traumas que aconteceram lá na quinta, sexta geração, dependendo da tragédia, dependendo do quanto aquilo foi difícil, vai impactar na sua vida hoje. Porque o que não foi purificado numa geração, o próximo descendente vai purificar. O próximo descendente vai olhar. Porque essa é a forma com que o sistema age para que a gente olhe para o mais, para que a gente olhe para a vida. Porque senão, o que que acontece? Os sistemas vão se encerrando. E quantos sistemas hoje a gente tem percebido isso? Chegou ali naquele homem, naquela mulher, não continuou, não tiveram filhos. Às vezes a dor foi tanta que aquilo não teve continuidade. A força foi se perdendo no caminho da vida. E se você parar para pensar, eu não estou aqui questionando a opção ou o destino de cada um sobre ter filhos ou não. Mas quando a gente olha sistemicamente para isso, na verdade, aquele clã não vai continuar. Aquela toda a dificuldade, toda a história, tudo que eu vivi e meus ancestrais viveram, se encerra ali. Então, é muito importante, principalmente para todos, né? Se eu sou a última, é muito importante o quanto mais eu consiga trabalhar isso em mim, né?
mais eu fiz tudo isso valer a pena da minha vida chegou. E se eu tenho continuidade de filhos, é muito importante também para que esses filhos possam acessar o mais o sucesso desse clã. Então, cada um na sua vivência reflete um pouco sobre isso. Quanto eu estou fazendo as minhas tarefinhas aqui, né? Dentro do meu sistema, dentro de tudo que foi difícil. É importante destacar que a filha que tem raiva da mãe em função dos seus descuidos e ou ausência desde o nascimento é sempre desafiada na vida, pois ao questioná-la se fecha para o amor e se afasta de si mesma como mulher. Na infância, a filha se depara com um extremo vazio quando deseja receber mais da mãe, mas ela não pôde estar presente pela dinâmica da repetição familiar. Como efeito, o sentimento mais forte que se apresenta para a filha. Em todo o seu processo, ela fica aberta à dor do abandono e da rejeição. Logo, se inicia um movimento para o menos em tudo que ela faz como mulher, e em seguida carrega o amor interrompido da mãe como o corte da vida para ela. Por um lado, essa filha na fase adulta parece mãe de todas. É forte, perfeccionista, exigente, crítica, controladora, solitária, não admite erros, etc. Por outro, permanece infantilizada e sempre precisa de cuidados. É aquela pessoa assim que dá muito para todo mundo, né? Por quê? Porque ela teve essa falta e ela precisa dar para ver se ela consegue receber um pouco. Só que na maior parte das vezes, quais são as reedições que essa pessoa encontra na vida? Pessoas que vão trazer sentimentos de abandono e rejeição, que é o que ela precisa curar. Então, ela pode, não é a quantidade do que ela doa e dá para o outro que vai fazer com que ela receba, mas sim ela aprender a dosar isso dentro dela e lidar com esses sentimentos, né, que estão dentro dela. Então, se curvar ao destino da mãe é o mesmo que ganhar o lugar de filha novamente, a fim de se desenvolver de forma mais saudável. Quando a gente fala se curvar ao destino da mãe, né, que são frases assim, que são filosóficas, poéticas que o Bert usa, né? Nada mais ele está querendo dizer que o quê? Não vai mudar. Como que muda o que eu vivi? Quando eu mudo a forma de agir comigo, eu consigo reeditar sim o que eu vivi lá no passado. Mas eu preciso, como adulta, acolher é o trabalho com a criança interior, gente. É o trabalho nosso como adulto de ir lá resgatar essa criança, de parar de cobrar. Ah, mas eu entendo a minha mãe, eu não cobro mais. Mas na vida tá cobrando de todas as relações que você vive. Tá cobrando do seu relacionamento afetivo, tá cobrando às vezes o seu filho, tá cobrando do seu chefe, tá cobrando nas amizades. Isso não foi sanado ali realmente aonde a dor tá. Tudo que fica reeditando na sua vida, que fica repetindo, pode olhar, porque a raiz não foi olhada. A gente fica podando as folhas amarelas da nossa árvore, mas sem colocar o remedinho lá na raiz, que é onde é necessário. O caminho em direção à mãe é o mesmo caminho em direção à vida, e para a filha, nem sempre é fácil vivenciar uma boa relação com a mãe e vice-versa. As dificuldades entre elas refletem em todos os setores da vida da filha, independentemente de ela ser mãe. Porém, quem assume a responsabilidade da própria história recebe uma força que os inocentes não possuem. Quem são os inocentes? Somos nós na postura infantil cobradora. Isso é ser inocente. Adulto paga o preço da vida. Adulto vai lá e vai fazer os trabalhos que precisa fazer. Paga preço financeiro, paga preço de escolha, paga preço de dizer não, paga preço de desagradar. Aí eu tô saindo desse lugar inocente. Toda vez que eu sou inocente, nada mais eu estou sendo o quê? Uma criança ferida, buscando esse processo de resgate lá de trás.
Então, quem assume a responsabilidade da própria história recebe uma força que os inocentes não possuem. Que a criança não tem essa força que o adulto pode ter. Não é simples, mas quando se toma a força de uma história difícil, a solução se torna possível. E eu vou mais além do que o Bert falava. Destinos difíceis é, tra- é, trazem forças incríveis, né? Ele tinha uma frase que ele falava: atrás do destino difícil está uma grande força. Então, toda pessoa que teve um destino mais difícil, viveu numa família muito insalubre, experimentou abandono extremo, não teve esse movimento de amor interrompido porque a mãe deixou, entregou para outra pessoa. Essa pessoa tem uma força muito profunda dentro dela. Só que ela pode usar essa força tanto a favor para ser a vítima e a coitada, como ela pode usar essa força a serviço da vida. Então, essa escolha. Por isso que, gente, às vezes uma pessoa assim, ela tem uma facilidade, por exemplo, assim, ela cai em depressão e é extremamente profundo o processo que ela cai. Porque a força, ela pode ser tanto para o mais quanto para o menos, entende? Então, eu posso pegar essa força e canalizar ela para o menos. Eu vou cair em doenças, eu vou cair em depressão, eu vou cair em vício, eu vou cair em droga, muito forte. Ou eu posso pegar essa força e eu colocar ela lá no mais, e estar a serviço da vida, na profissão, como mãe, como mulher, como no que eu fizer. Então, é eu que dou o tom da onde eu vou colocar isso. Então, isso é importante a gente olhar. Por isso que é importante olhar para a nossa história. Então, tem pessoas que têm destinos muito mais difíceis que outros mesmo. E quando a gente olha essas histórias, né, de sucesso, né, que a gente vê na internet, mentores, terapeutas contando as suas histórias, percebam, gente, de nenhuma história é difícil. Você vai lá ver um cara quebrou 15 vezes. A outra, tipo, não conheceu o pai. Eu observo muito assim nas pessoas que eu sigo, principalmente nessa linha terapêutica. A maioria não vem de história fácil, mas vem mesmo. A maioria tem ausência, tem abandono, tem insucesso financeiro, tem muito fracasso no processo. E se levantou, pegou tudo isso e canalizou na força para o mais, como assumindo a própria vida. Não solidão é estar desacompanhada de si mesma. Os filhos representam o futuro dos pais e de todo o sistema familiar. Nessa, or nessa ordem, a vida tem força. Por exemplo, a mãe abençoou a existência da filha ao deixá-la nascer, e por esse motivo segue presente em seu crescimento, ela tendo consciência disso ou não. Então, só o fato de nós termos nascido é uma bênção da nossa mãe, independente como foi. Independente se a própria mãe tem consciência disso. Independente se a mãe deu eu na sequência. Ela me deu a vida, ela permitiu, seja através de uma cesariana, através de um parto normal difícil, por qual meio foi. Ela permitiu que o seu corpo se abrisse para que a vida de outro ser chegasse. Então, só aí tem a força de uma benção, tá? Mesmo assim, muitas mulheres sentem-se solitárias e reconhecem a solidão como um difícil reflexo da infância, especialmente na relação com a mãe, mas não consideram que, independentemente de suas histórias familiares, elas caminham distantes pelo coração, por estarem desacompanhadas de si mesmas. É preciso aprender a gostar da própria companhia. Para isso, é imprescindível fazer as pazes com o passado e acolher as emoções infantis, pois é importante ter consciência de que todo vazio nascido lá não vai ser resolvido lá. É na fase adulta que olhamos para nossa criança interior e abrigamos seus vazios com movimentos de auto-amor, autorrespeito, autodesenvolvimento e de concordância com a realidade que apenas no amadurecimento é possível conseguir. Então, é agora, adultas, que a gente vai lá
e faz esses resgates, né? E olha, e daí, às vezes, a gente assim tem consciência e começa a fazer todo esse trabalho, né? E daí a gente tá lá na vida, né? De repente, vive uma situação, puf, engatilha a nossa criança. E quanto mais a gente está nesse trabalho de autorresponsabilidade e autodesenvolvimento, a gente percebe que foi engatilhada. E qual é o nosso trabalho interno? Pegar esse gatilho que chegou, entrar dentro de si e olhar aonde isso está em mim. Onde que eu passei isso outra vez? Em vez de ficar olhando para o outro que engatilhou, jogando a responsabilidade no outro, acusando o outro, trazer para si esse reconhecimento e perceber dentro de si o que falta ainda. Como olhar para isso? Que momento lá da sua infância você sentiu isso que você está precisando acolher? Então, isso não é um trabalho assim que você vai fazer um curso da criança interior, sair curada da minha criança interior. Não é, é um trabalho de vida. Só que quanto mais a gente se permite ir trabalhando esses processos, mais a gente cria autonomia para quando os desafios e os processos acontecem na nossa vida, a gente saber o que fazer. A gente não precisa ir lá correr para o terapeuta, o que que eu faço agora, entende? Porque eu já sei, eu já conheço esse sentimento, eu sei nomear ele, eu sei identificar ele dentro de mim, então eu sei cuidar dele, eu dou conta, entenderam? Então é fundamental esse processo. Cuidar da criança interior é saber descansar, brincar, falar, sonhar, criar, viajar, relacionar, sorrir, cantar, dançar, ter prazer e pausar diante dos acontecimentos mais reais da nossa vida, levando no coração as histórias difíceis como forças que nos permitiram crescer e nos tornar uma mulher feita. Eu sei que crescer dói, pois é um movimento que exige várias superações, mas é exatamente por termos a companhia da nossa criança interior é que podemos conciliar essa dinâmica com amor e respeito, deixando a travessia muito mais prazerosa. Sair culpando as pessoas ou situações, desejar vinganças, promover conflitos, espalhar palavras pesadas e ameaças, e especialmente negar esse ciclo de que a gente vive, né? É o mesmo que estacionar na esteira da evolução. A autorresponsabilidade é o lugar mais elevado do crescimento. Por isso, fazer a passagem do lugar de vítima para o lugar de responsável é o único caminho que a levará a ter paz. É possível crescer no amor, mas para isso acontecer, veja o quanto você está disponível para agradecer a sua realidade, com tudo o que lhe falta ou excede. Quanto você se alegra com a alegria das outras pessoas, independentemente de elas, de se elas o prejudicaram ou não. O quanto você se sente de acordo diante do novo que chega, sem desejar competir com ninguém. O quanto os esforços, as regras e os movimentos de servir a vida são bem acolhidos em sua rotina. Então, o quanto esse movimento, né, de autorresponsabilidade, ele vai se refletir nessas situações que ela colocou, né? Na sua disponibilidade. Então, você está disponível para agradecer a sua realidade? Com tudo que falta e com tudo de bom que chega? Você consegue agradecer? Você se alegra com a alegria das outras pessoas ao seu redor? Ou ainda você acha assim, nossa, eu me dediquei tanto, eu fiz tanto e eu não recebi o que o outro recebeu? Ainda a pulsão da inveja, ainda esse lugar, achando que você merecia, o outro está recebendo o que você merecia. Porque se alegrar com a alegria do outro, de quem está do lado, das conquistas do outro, é um movimento de saúde da nossa alma também. Mesmo que essa pessoa um dia possa ter prejudicado você. É desafiador isso. Como você se sente de acordo com algo novo que chega, ou você tem muita resistência para as coisas novas?
Você quer o novo, mas quando ele chega, a resistência acontece, porque não é exatamente daquele jeito que você planejou e queria. Então, quanto os esforços, as regras e os movimentos de servir a vida são bem acolhidos na sua rotina. Isso é estar no fluxo da vida. Isso é estar alinhado com o mais na vida. Quando eu consigo acolher o que chega e não o que eu quero do jeito que eu quero que chega. Então, muitas de nós, não é que a gente não tem o mais na vida, a gente não consegue tomar ele, porque ele não chega da forma como a gente esperava que fosse. E a gente nega ele. A gente diz não. A gente diz não para a abundância que está chegando, a gente diz não para a prosperidade que está chegando, porque ela não é do jeito que a gente pediu, que a gente queria. Em períodos de mudança, a humanidade é convidada para crescer, para sair das frequências adoecidas da alma em direção aos sentimentos mais nobres do amor. Saber percorrer fases difíceis com paciência, otimismo e humildade, e se abrir para receber os novos ensinamentos da época. Quando você está numa fase difícil, como você olha para aquilo? Você olha para o desafio, para isso que está chegando, como algo que pode te elevar, que pode, algo que você precisa desenvolver em você, ou você entra numa espiral negativa? E eu tô falando isso porque eu me percebo às vezes, quando eu pego algo que tá sendo assim, que é para ser bênção, mas tem uma dificuldade ali. E eu pego essa dificuldade e, em vez de eu espiralar para cima, para tentar resolver, eu espiralo para baixo. Eu entro num processo, às vezes, mental, de elucubração, de desgaste, de imaginar cenários negativos, de coisas negativas. Então, esse é um trabalho meu muito profundo que eu preciso exercitar em mim, perceber quando eu estou espiralando para baixo, para tipo assim, não, peraí, o que que eu posso ver aqui? Aonde isso pode mudar, né? E daí, quando a gente olha para isso, a gente pode perceber isso no nosso sistema. Isso tem muito a ver com as crenças e com a forma como a gente foi criado, não é verdade? Quando a gente olha lá para nossa mãe, daí a gente enxerga o movimento certinho. De que. Então, assim, é desafiador, gente. É desafiador fazer diferente. Porque a gente pertence, assim, né? E fazer diferente, olhando com honra para o que quem veio antes da gente deu conta de fazer, né? Então é sempre tudo a gente, quanto mais a gente vai olhando para essas pequenas coisas e se perguntando, né? Nossa, aqui eu tô como a minha mãe. E ontem foi algo que a gente falou no GDS muito profundo disso. Quando a gente fala em tomar mãe, tomar pai, a gente quer pensar só nas coisas boas, né? E é importante a gente se identificar nessas coisas difíceis que eles são, e para a gente perceber que a gente é humano também, como a gente é parecido. A gente repete. Às vezes aquilo que a gente moda neles, a gente olha para nossa vida, poxa, estou fazendo como a minha mãe aqui. E aí é uma oportunidade tão grande de tomar ela, gente, tão grande, porque ali você veste aquele calçado, você entra naquele lugar. É, mamãe, aqui eu tô como você. Agora eu sei o que você passa. Eu fico falando pra você, fala não pro outro, se posiciona, mãe. Mas eu faço como você. Muitas vezes eu também não consigo. E olha com tudo que eu venho me desenvolvendo e aprendo e estudo, né? Então, assim, é muito amor, é muito amor. E daí a gente pode olhar para esse amor e falar, me dê força para eu fazer diferente. Me dê força para eu olhar, para eu seguir um caminho diferente aqui. E daí você toma essa força, respira. E às vezes na hora ali você não vai conseguir mudar, mas daí no dia seguinte você fala: não, eu vou me posicionar aqui. Ou numa próxima situação eu vou falar não. E daí você começa a conseguir. Porque você saiu do lugar de julgamento, da crítica, reconheceu aquilo em você também. E daí abre uma permissão para fazer diferente. A permissão é essa abertura interna.
Isso é tomar. Isso é tomar, gente. Por isso que o Bert falava, tomar o bom e o ruim, né? Então, na prática, é isso. Ninguém atravessa uma fase difícil sem sair dela melhor que entrou. E isso é uma grande verdade, né? Por isso que o Bert falava, os nossos desafios são as nossas oportunidades de crescimento. Separou, doeu, tem uma oportunidade muito grande aí nesse desafio. Ficou doente, a doença é um sinal, é um sintoma, né, de algo que quer ser visto, olhado. Tem uma oportunidade de crescimento ali. Fracassou financeiramente, fechou uma empresa, faliu. Tem uma oportunidade de crescimento ali, né? Quando a gente, na hora que a gente está vivendo o processo, a sensação é que você está no chão. Mas depois, quando você começa a se reerguer e aproveitar tudo isso como oportunidades, né, de crescimento, a gente transpassa isso, né? A gente atinge um lugar muito diferente. Por quê? Porque a gente acessa uma força que a gente não tinha acessado ainda. E por isso que ele falava, o fracasso faz parte do sucesso. Não tem como uma pessoa, para ela ter mais sucesso, ela precisa viver fracassos, porque os fracassos vão ensinar ela, né? O quanto, de repente, você pode viver um relacionamento mais feliz, mais harmônico, com mais vida, se você fracassou no anterior, porque o anterior te ensinou. Agora, você pode, às vezes, viver um relacionamento mais ou menos uma vida inteira. Por quê? Porque você não quer olhar para o fracasso dele. E daí você vai viver o quê? Mais ou menos. Você não vive a oportunidade demais, porque você não quer olhar para os fracassos. Então, tudo na vida tem fracasso, gente, tudo. E todo fracasso é o lugar para a gente aprender. É onde esse difícil, ele vem como aprendizado de vida mesmo. E a gente que escolhe, né, para onde olhar com isso. Portanto, se estiver atravessando um enorme desafio, não tenha preocupação do que você está sentindo. Raiva, tristeza, angústia, medo, ansiedade, culpa, pena e solidão ficam mais fortes nos momentos difíceis. E se você não estiver sentindo nada disso no desafio que você está vivendo, é porque você está fugindo dele. Então, se permita sentir, porque somos humanos e vamos experimentar esses sentimentos todos aqui. Por isso é preciso ter a segurança de que são passageiros e não determinam o resultado da caminhada. No Renascimento, a gente tem uma frase que fala: Isso também passará. Porque no Renascimento, quando a gente faz o trabalho, a gente não olha, a gente não qualifica bom e ruim. Ai, porque o medo é ruim e a coragem é bom. A gente não qualifica isso. A gente integra tudo que a gente sente no nosso corpo, porque isso dá lugar e espaço. Então, se chega um incômodo, a gente sente ele, se permite sentir ele, se permite respirar nele que ele resolve ir embora. Se chega uma alegria, uma imagem boa, uma sensação boa no corpo, a gente sente ela, se permite acolher ela, integra ela e deixa ela embora. Até o orgasmo, gente, ele não é eterno, porque a gente não daria conta de viver o que se sente no orgasmo por 15 minutos. A gente não daria conta, a gente não suportaria. Se tornaria doloroso, que é uma das maiores sensações de prazer do ser humano. Por isso que ele é minutos, segundos, dependendo, porque é transitório, tudo é transitório. O silêncio da alma é a prece mais poderosa de uma fase obscura, ou seja, a gente silenciar, se permitir sentir, nomear, identificar os sentimentos, nomear, né, dar lugar. Pois não é sempre que compreendemos os motivos que nos levam ao sofrimento. Se pergunte: o que eu aprendo com isso? Para que isso está na minha vida? Qual a tarefa que eu tenho aqui nesse desafio? Qual a minha tarefa? E aguarde o tempo dessa aprendizagem, pois quando menos esperar, a resposta virá. Se for preciso, peça ajuda. E daí é muito importante a gente aprender a fazer perguntas sem precisar ter respostas imediatas.
Quantas vezes de eu estar passando por alguma situação, identificar e perceber aquilo e eu não conseguir compreender. E eu deixar uma pergunta. E daí, às vezes, 2 semanas depois, às vezes até mais, tem coisas ainda que estão em pergunta na minha vida. Eu vou para minha terapia e eu trabalho aquilo e eu começo a elaborar, puf, aquilo vem. Vem a consciência daquilo, vem a percepção, vem um sonho que me ajuda a olhar para aquilo. Ou às vezes até mesmo numa situação no dia a dia, numa conversa com um amigo. Então é muito importante fazer perguntas, viu, gente? Porque toda pergunta vai querer achar uma resposta mais hora menos hora. Comigo é até aqui, mãe. A vida tem um jeito de ser mais bonita do que trágica, mas depende de nós escolhermos o melhor caminho, como a gente tem falado, né? Tomar consciência de que nossa mãe nem sempre foi boa conosco e, mesmo assim, tem o mérito de ter nos dado a vida é um dos esforços mais dolorosos do amadurecimento. Ficar de frente aos limites da mãe, especialmente quando sabemos que a nossa infância não foi protegida por ela, nos leva a experimentar um profundo sentimento de negação e passamos a nos sentir órfãos em uma realidade marcada por várias feridas. Em geral, a mãe que rejeita a filha pode, inclusive, exigir que ela assuma o papel materno dentro da família, cuidando da casa e dos outros irmãos, quando não insiste também em receber cuidados. Uma realidade difícil para a filha que se sente abandonada pela mãe e que desenvolveu a autossuficiência como proteção. Muitas filhas mostram dificuldade em suas relações por sempre desconfiarem das pessoas, mas também do próprio potencial. Nas duas realidades, elas precisam dizer: querida mãe, entrego você para a sua solidão, para encontrar o caminho da própria cura. A filha que não sente a bênção do amor materno tem uma conexão fraca com a mãe e reflete essa falta nos próprios propósitos, sem energia para transformar seus sonhos mais sinceros em conquistas, por exemplo. Onde foi que a mãe e a filha se perderem em suas histórias difíceis? Algumas mães, ainda por cima, tentam transformar suas filhas em confidentes e não percebem que a busca por essa intimidade pode levá-las a grandes problemas emocionais. Em minhas observações clínicas, nem mesmo a filha mais consciente tem equilíbrio emocional para carregar o peso das responsabilidades da mãe. Gente, isso aqui é muito importante. Nem nós, nessa etapa da vida, como adultas conscientes, conseguimos dar conta desse peso emocional da mãe ficar despejando na gente as suas questões. A gente precisa fazer esse limite com as mães. A gente precisa falar, olha, mãe, desse assunto, principalmente relacionado com o pai e com o casamento. Esse assunto é seu, eu não me meto. Ah, mãe, olha para isso na terapia, conversa com sua amiga. Então, é muito interessante, não é isso só na infância que a gente ouviu. Nem mesmo a filha mais consciente tem equilíbrio emocional para carregar o peso das responsabilidades da mãe. Então, a mãe que fica despejando esses pesos, é nosso papel ficar no nosso lugar. E isso exige sair da inocência, de querer tomar essas coisas da mãe, de querer ser o ombro dela, de querer fazer, por amor, trabalhar tudo isso com ela. É nossa responsabilidade, dar ou não. Mas isso exige sair do papel de inocente que a gente falou lá atrás. Que muitas vezes a gente acessa a nossa criança ferida, salvadora, né? Que se eu escuto a minha mãe, eu tenho tempo com ela. Se eu tô ali disponível para ouvir minha mamãe reclamando o tempo todo, falando mal do meu pai, falando mal da vida, tudo isso, o que que acontece? Ali ela tá falando comigo. É o único jeito que ela sabe falar comigo. Então, às vezes, isso vai custar uma retirada um pouco nossa. Para quê? Para que a gente não tome esse conteúdo. Porque esse conteúdo vai influenciar onde? Na nossa própria vida. Na nossa própria vida. Então, é um papel a gente ir ensinando a nossa mãe, né? Do quanto isso, ensinando ela o lugar que ela tem que ficar.
Por quê? Porque eu sei o meu lugar de filha. E daí, gente, isso não é com a mãe só, não. E vamos perceber. A filha que entra nesse papel com a mãe, ela entra nesse papel com os amigos, ela entra nesse papel no relacionamento, ela vai entrando nesse papel com todo mundo. Ela vai pegando o lixo de todo mundo para lá dar conta. Porque assim ela é vista, assim ela é requisitada, assim ela tem um lugar. Então, isso reflete exatamente o que Bert falava. A forma como eu me relaciono com a mãe é a forma como eu vou me relacionar na vida. E daí depois você fica cansada, esgotada, se sente um depósito das pessoas, sente assim que as pessoas só querem aproveitar de você, na verdade. Então, assim, isso tudo, quem precisa ensinar até onde o outro pode ir? Então, assim, é claro que a gente sempre pode ser um ombro amigo, a gente sempre pode ser uma escuta, mas quando a nossa vida, o nosso eu sou, ele só funciona nesse lugar, eu só sou se eu faço para todo mundo, tem alguma coisa errada. Então a gente precisa olhar, e é nosso papel olhar, não é dos outros. É nosso papel falar não, é nosso papel se posicionar, é nosso papel ensinar o outro o limite que ele tem com a gente. E daí talvez pessoas vão embora, viu? Porque não querem, né? Elas queriam aquilo que podia tirar de mim, não o que eu sou realmente. Então, nem mesmo a filha mais consciente tem equilíbrio emocional para carregar o peso das responsabilidades da mãe, pois toda vivência força o desenvolvimento precoce da filha e a desvia do próprio caminho. Ou seja, em vez de eu olhar para o meu caminho, canalizar toda a força que eu tenho em mim, nos meus projetos, no meu futuro, no meu mais, eu estou fazendo o quê? Jogando tudo isso para todo mundo. Jogando pérolas aos porcos ainda por cima. Porque não é. Geralmente não vai ser só com a minha mãe, isso vai ser com todo mundo. Terapeuta, gente. Terapeuta é o campeão, viu? Porque a gente não é terapeuta à toa, não. É porque tava nessa dinâmica aqui. E daí o que que a gente vai fazer? Daí a gente entra nesse lugar. Então a gente tem que estar sempre relembrando as ordens da ajuda no momento em que a gente está atuando, para a gente não sair daí do nosso lugar. Assim, nada como serem diferentes uma da outra, terem sentimentos e necessidades individuais e permanecerem livres para serem elas mesmas. O processo é longo, trabalhoso e exigente, mas é na busca por limite nessa relação que a filha encontrará uma postura madura para conseguir um dia dizer respeitosamente: Eu vejo meu sacrifício para acalmar o seu coração, mãe, mas agora eu me retiro. Eu me retiro daqui, mãe. Eu sinto muito, mas esse assunto seu com meu pai, essa reclamação, é de vocês como casal. Eu sinto muito, eu não posso ficar escutando isso, mãe, porque ele é tanto meu pai quanto você, minha mãe. Nossa, mas hoje, né, mãe? Amanheceu chovendo. Muda de assunto na hora, para ela entender mesmo que você não quer falar disso, que você não quer ouvir mais isso. Muda de assunto. Faz isso uma vez, faz isso duas, faz isso três, quatro, cinco, 10, se precisar, até ela aprender. O que a gente não soube ensinar na vida está cristalizado, então vai dar mais trabalho ensinar agora. Mas é possível. Por quê? Porque senão ela vai chegar, ela vai fazer a mesma reclamação, daí você fica de novo, toma aquilo, você sente, a gente sente o drenar na hora ali, sabe? Daí toma aquilo dela, fica com raiva do seu pai, que tá repetindo a mesma coisa de novo. E o que que aconteceu? Em vez de tomar a força dos dois, tomou o quê? Faca. Vai impactar quem isso? Para quem que isso vai fazer mais mal? É para você mesmo. Então a gente precisa aprender a aplicar o que a gente estuda na vida. Isso aqui a gente precisa aprender a trazer para o nosso sentir. Como é que eu aplico isso que eu estou aprendendo aqui, isso que eu estou lendo aqui, isso que eu estou me dedicando? A gente não estava falando de pagar preço? Todo mundo que está aqui escutando e se dedicando está pagando um preço do seu tempo, que podia estar fazendo infinitas outras coisas para ouvir tudo isso. Então,
Pega esse tempo e coloca e usa tudo isso a serviço da vida. Coloca em prática. Usa isso. Nosso maior problema é que a gente fica muitas vezes se enchendo de um monte de informação e daí fica assim, expert na mente aqui, ó. Expert em sabe tudo, sabe as teorias, sabe tudo, mas não coloca nada em prática. E constelação é sobre, eu estava falando isso ontem no GDS, nas ordens do amor. É muito simples. Se a gente conseguir entrar nas três ordens, pertencimento, hierarquia, equilíbrio de trocas. Pertencimento, incluir todos. Não deixar que a nossa consciência individual fique julgando as pessoas ali do nosso sistema, do nosso clã, dar lugar para todo mundo. A gente para de repetir padrão, para de se identificar com o excluído. Hierarquia. Se a gente aprende nosso lugar de filho, não fica querendo tomar as dores do pai e da mãe, não fica querendo ensinar eles como que tem que ser na vida. A gente toma o nosso lugar de filho. Respeita as ordens de quem veio antes. Não fica querendo ser maior do que é. Equilíbrio de trocas. Se a gente não fica querendo se aproveitar do que o outro tem para dar, ou seja, naquele lugar de tomador excessivo, ou a gente é aquela doadora maravilhosa, né? Porque eu preciso daquilo para ser vista. Ou seja, se eu busco equilibrar as minhas trocas, se eu olho o outro como ele é e eu, inclusive, doso o que eu tenho para dar, porque ele não tem condição de tomar tudo que eu tenho para dar, gente, nossa vida vive plena, é resolvida. Eu não gastei um minuto para falar isso aqui. E você pode ler tudo isso dessa forma resumida em diversos livros. Agora, como é aplicar isso? Como que é ficar na minha postura de filha quando a minha mãe chega e faz isso? Então, isso exige presença, exige percepção, exige exercício. Senão, a gente vai ler 10 livros e o que que acontece? E vai estar fazendo a mesma coisa. Então, que a gente possa colocar isso que a gente lê, que nos toca a nossa alma. Percebam quando a gente está fazendo as leituras, uma frase que chega e aquilo toca, bate assim, sabe? Puf, isso foi para mim. Ou uma fala que de repente eu trago aqui e vem, puf, isso foi para mim, sabe? Aquela chapuletada que a gente leva. Se ficar só essa frase do encontro todo, traz ela para ela vir para a vida mesmo, sabe? Para ela, tipo, para ela agir dentro de você e ajudar realmente para que você transforme isso. Transforme isso em prática mesmo, tá bom? Então, restabelecer a conexão com a mãe é o caminho de cura que mais recomendo para quem deseja amadurecer. Quando foi que a sua mãe começou a incomodar? Quando a mãe não acredita no sucesso da filha, torna-se um peso para o coração dela, e esse movimento começa na infância, seja pela mãe exigir muito dela e sobrecarregá-la com suas ânsias pessoais, por competir em busca de olhares que não recebeu dos pais e nem das relações atuais, por precisar dela, por não confiar em si, por precisar dela, por não confiar em si mesma, desencorajando-a de seguir o próprio caminho, ou em muitos casos, seja por se preocupar com suas escolhas pelo fato de ser muito centralizadora. Como cada caso é um caso, é necessário investigar melhor a relação mãe e filha, já que o que fica no coração da filha é o que adoeceu no coração da mãe. Isso geralmente é passado, né? De geração em geração. Geralmente, quando a mãe não consegue incentivar a filha, é porque não se sente livre para realizar suas metas com tranquilidade e busca essa autorização nas relações em que recebe reforços e elogios ao seu redor. Então, para a gente conseguir se autorizar, se a gente vive isso, o que que acontece? Eu preciso olhar para mim, como eu sou, como a minha mãe não me autoriza. Eu preciso primeiro vir para esse lugar, primeiro humildecer no meu lugar como ela, para depois poder encontrar um lugar diferente. Se eu ficar só tentando fazer o diferente sem encontrar esse lugar em que eu fui igual, em que eu repeti também, e ter compaixão a todas que vieram antes de mim, repetindo e repetindo essa não autorização,
Eu não consigo me autorizar. Ela passa a mendigar olhares de aprovação nas relações e faz tudo para agradar. Mas a filha que consegue olhar para a realidade da mãe amadurece a postura e cresce em seu futuro. Ao se apropriar dele, não vai esperar o reconhecimento de mais ninguém. Assim, a filha trabalhador que sente da mãe consegue ter gratidão pelo melhor dela e segue como uma mulher de sucesso. No próximo passo, a benção da mãe sempre chega para a filha. Em busca de encontrar respostas para perguntas como: quem sou eu como mulher ou em que mulher eu me transformei? A filha atravessou um caminho longo da infância até a fase adulta, em que precisou deixar para trás quem lhe ameaçou o desenvolvimento da maturidade. Na maioria das vezes, a mãe é a maior ameaça e por isso muitas filhas não conseguiram amadurecer como mulher e estão lá ainda vivendo no corpo de adulto, mas na inocência. A mãe representa a tradicional razão pela qual, ainda há pouco, a filha adolescente não tinha uma personalidade própria e diferente dela, exatamente por todo o processo de formação inicial ter vindo da psique materna. Assim como a filha, na fase do crescimento, precisa aprender a deixar os cuidados da mãe no passado, a mãe também precisa aprender a deixar a necessidade de proteger a filha dos riscos da vida. Então, a gente precisa, como mãe, aprender a ser desnecessária, né? E as nossas mães. E muitas vezes, qual foi a identidade que a nossa mãe desenvolveu como mulher? A maternidade. Ela só era mulher sendo a mãe, né? A mãe dos filhos, cuidando da casa. E daí o que que acontece? Quando essas filhas começam a crescer, tomar a própria vida, elas não conseguem ter uma identidade, porque elas não saíram desse arquétipo da mãe. E daí fica muito difícil, porque é como se estivesse tirando algo delas. E daí elas não permitem, não existe permissão para a filha amadurecer, para a filha buscar uma identidade, ser diferente dela. E assim, gente, eu tenho uma filha adolescente, é muito desafiador mesmo, entra em conflito assim direto no nosso coração, assim, sabe? A gente, às vezes você precisa deixar experimentar coisas, deixar viver coisas para poder ir se encontrando e que são coisas que para você aquilo não faz sentido, porque no meio do processo de amadurecimento aquilo já não faz mais sentido. Mas elas precisam ter a experiência. Então, liberar elas para experimentar. Claro que a gente tem que ter as supervisões e os cuidados, né, que são necessários, mas a gente precisa liberar, porque senão isso vai ser pago um preço alto lá no futuro. A proteção exagerada, a gente já viu isso lá atrás no livro, tem um capítulo só sobre isso, o quanto isso vai impactar nesse amadurecimento da filha. No quadro em que a filha teve uma mãe favorável, que conseguiu prover cuidados básicos, nutrição, proteção, carinho e educação, é comum vermos que na adolescência a menina começa a se incomodar com as orientações da mãe na busca por encontrar a própria personalidade. É o tipo assim, tá aquele frio, daí você fala assim, coloca blusa porque tá muito frio. Ela quer ir sem blusa. Então você tem que falar sempre o contrário, eu encho o saco assim, não, tá muito calor, põe blusa de calor, deve pôr de frio. Porque é necessário essa discordância, sabe? É necessário esse lugar assim de eu preciso discordar para eu experimentar o outro lado, para até se conhecer mesmo. Criança muito boazinha, que fica muito em concordância, principalmente ali na adolescência, não entra num processo de individuação. Então, é bom pro pai e pra mãe, né? Porque não tem conflito. Mas para o adolescente, para criança, é uma porcaria. Não é bom. Esse é um período em que a filha constrói um muro de proteção entre ela e a mãe para garantir a sua passagem para a fase adulta. É como se tudo que vem da mãe fosse um mundo à parte, e então a filha o recebe com questionamentos, críticas, queixas, e em alguns casos desinteresse e rejeição. É bem assim mesmo. Momento desafiador para a filha, mas ainda mais desafiador para a mãe, visto que ambas se afastam provisoriamente, para a filha não sentir dificuldade de crescer e para a mãe não ameaçar o crescimento da filha.
A mãe amadurecida e saudável, que aos poucos vai se tornando desnecessária para a filha, vê o seu amor materno passar por transformações ao longo do tempo. A mãe infantilizada e adoecida, que se torna cada vez mais necessária para a filha, não suporta transformar o seu amor materno ao longo do tempo. Quer ver um exemplo disso? O filho está lá casado, tomando conta da vida, com um filho pequeno, com um trabalho, com um monte de coisa, e ele mal tem tempo de pensar na mãe e ligar para a mãe. Só que a mãe está lá, aposentada na vidinha dela, né? Não olha para ela, não faz coisas para ela. Então, o que que é a vida dela? Pensar no fio grandão. Ela quer que o filho liga todo dia. Ela quer que o filho passe na casa dela todo dia. E qual a reclamação básica dela? Você não liga para mim, você não presta atenção em mim. E daí ela se torna o quê? Concorrente da mulher do filho, porque é esse lugar que ela quer ocupar. E daí o filho carrega o quê? Culpa, culpa, culpa. Então, o filho precisa se despedir, assumir essa culpa, porque se ou ele carrega, ou ele fica na culpa e toma a própria vida, toma a mulher dele, toma a vida dele, toma o trabalho dele, toma os filhos dele e fala: mãe, eu não tenho tempo. Você não precisa de mim para viver. Você tem a sua própria vida. E dá um basta, e dá o seu corte, né? Vai precisar sustentar o quê? Dentro de si? Culpa. Então, sair da inocência, do bonzinho, do que faz tudo pelo pai e pela mãe, exige culpa, exige sentimento de culpa. E às vezes essa mãe vai adoecer muito para precisar de cuidado, que o filho esteja presente. Aí são inúmeras dinâmicas que vão se formando. Então, quanto mais a gente está na consciência, menos a gente se deixa ser capturada por isso. Quer dizer, Carla, que então eu não vou dar assistência, eu não vou olhar? Eu vou dar assistência, eu vou olhar, mas eu sei o meu limite de até onde eu posso fazer isso, entende? Com o limite, em que isso também não vai atrapalhar que eu tome a minha vida. Em que isso também eu aprenda a me posicionar, porque a hora que eu for me aprendendo a me posicionar com isso, eu vou aprendendo a me posicionar em outras situações na vida também. Porque observem, se você vive essa dinâmica, observe na vida, porque essa dinâmica está na sua vida também, nas outras relações. O real desafio da filha é conseguir reconhecer, honrar e agradecer a mãe, mesmo à distância, e não repetir as dificuldades dela na própria vida. Já o real desafio da mãe é conseguir perder a importância e a influência na vida da filha, e não sobrecarregar a relação que pode seguir com conflitos por muito tempo. Gente, está faltando só essa paginazinha, vou terminar para a gente terminar o capítulo, daí a gente abre para partilha, tá? O esperado é que mais tarde mãe e filha voltem a se reaproximar. Ah lá. O esperado é que mais tarde mãe e filha voltem a se reaproximar e recuperem o tempo perdido. Afinal, que filha madura nunca vivenciou uma dificuldade e, chegando a uma conclusão, disse: agora eu entendo a minha mãe. Existem mães que não tiveram dificuldade para criar suas filhas numa relação próxima e afetiva, mas sentem o peso de não serem capazes de deixá-las seguir a própria liberdade. Por serem protetoras e disponíveis demais, acabam deformando o crescimento emocional das filhas, mas não sabem se posicionar de forma diferente. Outras mães já impulsionaram as filhas para que se virassem sozinhas, mas em casos mais complexos não se sentiram capazes de criar um elo de proximidade e afetividade, que também faz falta. Essas mães comprometem ainda mais o crescimento emocional das filhas, pela falta de condição de cuidar delas ou por não terem interesse em se responsabilizar. Aqui, gente, é muito interessante. O caso anterior, quando recebeu demais muita proteção, se torna o quê? Insegura para a vida, dependente, né? E precisando de pessoas para amparar. No caso das que não receberam, vão se tornando o quê? Muito fazedoras, muito independentes, com muita dificuldade de receber. Então, nenhum extremo é bom, né?
Cada vez mais tem orientado mãe e filha a se relacionarem com consciência em relação às suas diferenças, respeitando-as e somando-as em seus conhecimentos. A consciência da mãe sobre o poder que ela tem na formação emocional da filha a ajudaria muito em seu desenvolvimento, uma vez que pode acabar infantilizando-a para suprir a necessidade de tê-la sempre próxima. Então, esse é um movimento inconsciente de muitas mães, infantilizar os filhos para que esses filhos fiquem nessa dependência, entende? Para que eles não assumam a sua própria vida. Porque você imagina, se eu der força para o meu filho, ele pode voar. De repente, ele não vai nem morar aqui no país, vai querer morar em outro país, e daí o que que vai ser de mim? Gente, eu tô vivendo isso. Minha filha tá indo embora com 16 anos, agora em agosto, e eu tô vivendo exatamente isso, assim, sabe? Essa coisa de sair do ninho, de tipo, eu quero muito que ela explore, que ela viva, que ela tenha as oportunidades dela, mas é dolorido, porque a gente quer que fique aqui no nosso ninho. É exatamente isso aqui. Então é muito forte, sabe? Mas como isso pode acontecer se tudo que a mãe deseja é que a filha se torne uma mulher segura e realizada? É exatamente isso, né? Eis o desafio para as duas, uma vez que entre a fase da filha menina e a fase mulher, as duas precisam viver uma espécie de separação provisória para que a filha procure e encontre a própria individualidade, os próprios sonhos, os próprios gostos, né, que não são o da mamãe, e para que a mãe coloque a sua função materna à prova em razão do amadurecimento da filha. Então, vamos ter muitas reuniões aqui, que eu vou estar colocando meu amadurecimento materno à prova aqui. Como explica a doutora Evelyn Bassoff, autora de Mães e Filhos, A Arte de Crescer e Aprender a Ser Mulher. Não conheço esse livro, tem uma estrofe dele aqui, já coloquei aqui na minha lista de desejos. Quando a menina cresce, a sexualidade nascente ameaça o laço exclusivo mãe e filha. Pela primeira vez na vida, talvez, o filho esconderá segredos da mãe, não mais permitindo que ela a conheça por inteiro. A menina adolescente pode continuar a conversar com a mãe sobre amizades, deveres escolares e esperanças de futuro, mas o mais provável é que não fale das fortes sensações sexuais que começam a agitá-la. É perceptível que a adolescência é a fase misteriosa da menina que topa sair do casulo da inocência para desabrochar na mulher desconhecida que vai surgindo dentro dela. Uma metamorfose complicada que exige tempo, silêncio, reserva e paciência por parte da filha, assim como por parte da mãe. Mas, além disso, cabe à mãe se abrir para o movimento intuitivo e sigiloso de respeitar a mudança da filha e concordar em ser trocada pelas amizades e namoros, que a consciência de que será com eles que a filha fará a troca justa de suas relações, assim como com a de que será decepcionada para vê-la no diferente da própria individualidade. Isso é desafiador, gente. É desafiador, mas é necessário. Cabe à filha já adulta decidir compreender o processo da mãe, saudável ou não, e percorrer o caminho que leva à cura da mulher. É a força da mãe que transforma a filha na mulher que será, mas é a filha que se autoriza a ser uma mulher saudável ou não. No próximo encontro a gente vai falar, mãe, o que você me deu importa. Vai ser o capítulo 13. Vou fechar aqui a live, agradecer a todos os que entraram, passaram por aqui. E vamos encerrar a gravação aqui para a gente abrir nossa partilha. Obrigada a todos que chegaram aqui também.